Você já viu um homem que tinha tudo perder o que realmente importa? Nesta história real e emocionante, um empresário poderoso humilha uma simples camareira, mas descobre tarde demais que ela guarda um segredo capaz de mudar sua vida para sempre. Prepare-se para uma jornada de reencontros, verdades escondidas e o poder do amor quando ele parece impossível. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. A gente adora saber até onde essas emoções estão chegando. Deixe seu like se essa história tocar seu coração. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa para você. A chuva escorria pelas janelas do Hotel Imperium como lágrimas escondidas. Lá fora, a cidade corria apressada, indiferente. Lá dentro, o luxo reinava em cada detalhe. Lustres de cristal, tapetes importados e funcionários treinados a sorrir mesmo quando o coração doía. Era mais uma manhã cinzenta quando Helena apertou o nó do coque com as mãos trêmulas. Camareira há mais de 10 anos, ela sabia que aquele turno seria mais difícil que os outros. Havia algo no ar, um pressentimento. No 7º andar, a suíte presidencial aguardava a chegada do homem mais temido e admirado do ramo hoteleiro. Eduardo Varela, empresário bilionário, dono de uma cadeia de resorts de luxo, presença constante em capas de revistas e conhecido por seu temperamento impiedoso. Helena havia ouvido histórias, e nenhuma delas era boa. Eduardo chegou em silêncio, envolto num terno sob medida, óculos escuros e um semblante de pedra. Sua presença era como um vento frio em uma sala quente. Todos paravam, todos se calavam. Helena, por outro lado, era quase invisível. Seus sapatos gastos rangiam nos corredores. Suas mãos já não tinham a maciez da juventude, mas seus olhos guardavam um brilho que resistia ao tempo. Havia uma dignidade nela, daquelas que não se compra e que poucos percebem. Foi no final da tarde que os dois se viram pela primeira vez. Helena entrou discretamente na suíte, carregando toalhas limpas e um arranjo de flores frescas. Eduardo estava ao telefone, de costas. Sem olhar, ele falou alto. Já disse que não quero ninguém aqui agora. É tão difícil entender instruções simples. Helena parou no meio do caminho. Baixou os olhos. Não disse nada. Eduardo virou-se devagar, irritado, e a viu. Por um segundo hesitou, não pela aparência dela, mas por algo nos olhos, uma tranquilidade que ele não compreendia. Isso o enfureceu ainda mais. Está surda, mulher? Eu falei que saísse. Ela fez uma leve reverência, sem responder, e se retirou em silêncio. Naquele momento, Helena não se sentiu pequena. Sentiu-se conhecida, como se a vida estivesse apenas repetindo uma cena antiga. Mas ele jamais imaginaria quem era ela e o que havia por trás daquele uniforme simples. Helena desceu os 7 andares sem pressa. Não porque tivesse tempo. Na verdade, o tempo era um luxo que ela não conhecia mais, mas porque precisava recuperar o ar. Havia algo no olhar daquele homem que a atravessava como um raio gelado. Não era apenas arrogância, era uma dor enrijecida, disfarçada de superioridade, e ela reconhecia essa dor. Já a tinha visto antes, muitos anos atrás. No vestiário das funcionárias, as colegas cochichavam sobre o novo hóspede da suíte presidencial. Dizem que ele demitiu metade de uma equipe só porque o café veio morno, comentou Lúcia enquanto ajeitava os cabelos diante do espelho. E que ele tem um quarto reservado em todos os hotéis da própria rede, mesmo quando não viaja, só para manter o status, completou Sandra. Helena permaneceu em silêncio. Observava as mãos. As mesmas mãos que um dia embalaram uma vida que ninguém ali conhecia. Ela voltou ao trabalho como sempre fazia, recolhendo lençóis, arrumando almofadas, limpando vestígios de hóspedes que viviam por poucos dias em mundos que ela jamais poderia acessar. Mas naquela tarde, enquanto trocava a roupa de cama do 506, foi chamada à recepção com urgência. Helena, o Sr. Varela quer você, pessoalmente, agora. Ela franziu o senho. Eu? Sim, pediu a camareira do coque firme e olhar de silêncio. Helena secou as mãos no avental e respirou fundo. Quando chegou à suíte, ele estava em pé, próximo à janela, encarando a cidade com desprezo. Entre, disse ele, sem virar. Ela entrou. Feche a porta.
Ela obedeceu, silenciosa. Diga-me uma coisa. Como consegue esse ar de quem sabe mais do que deveria? Helena o encarou pela primeira vez, com calma. Não sei do que o senhor está falando. Ele riu, sem humor. Claro que não. São todos assim, obedientes, humildes, até que descobrem o que podem tirar de mim. Ela permaneceu em pé, imóvel, como se fosse parte da mobília. Eu só vim limpar, senhor. Mas não é só isso, é? Ele se aproximou. Há algo em você, um tipo de presença incômoda. Talvez o incômodo não esteja em mim. Ele arregalou os olhos por um instante surpreso. Helena baixou os olhos em seguida, como se não tivesse dito nada. Quero que você cuide pessoalmente desta suíte, todos os dias, sem substituições. Está entendido? Sim, senhor. E saiu. Na recepção, ninguém acreditou no que ela contou. Ele te escolheu? Justo ele. Sandra quase tropeçou nas palavras. Ele nunca faz isso, murmurou Lúcia. Tem gente que trabalha aqui há anos e nunca nem ouviu a voz dele. Helena apenas guardou suas coisas e voltou ao silêncio. Mas por dentro, uma memória antiga começava a se agitar. Algo que ela passou uma vida tentando enterrar. Enquanto isso, Eduardo Varela olhava para a porta recém-fechada com um nó estranho no peito. Havia algo naquela mulher, um cheiro de passado, um vazio conhecido, e ele odiava sentir qualquer coisa que não pudesse controlar. Naquela noite, ele sonhou com uma música, uma canção de ninar quase esquecida que ecoava entre risos de criança e lágrimas abafadas. Acordou suando frio, com uma sensação que não tinha nome, uma saudade que ele jamais admitiria. Mas era só o começo. No dia seguinte, Helena chegou mais cedo. Havia algo diferente em seu modo de andar. A firmeza de quem pressente que está prestes a reencontrar uma parte esquecida de si mesma. Carregava o carrinho de limpeza como um escudo, mas por dentro, o coração já estava desprotegido. Eduardo, como sempre, estava à frente de 3 telas ligadas ao mesmo tempo, uma com gráficos do mercado, outra com e-mails em cascata e uma terceira exibindo as câmeras de segurança de seus empreendimentos. Seu mundo era feito de números, controle e previsões. Nada escapava ao seu domínio, exceto ela. Está atrasada, disse sem olhar para Helena. Adiantei o turno, mas esperei terminar sua reunião. Ele levantou os olhos. O tom era respeitoso, mas não submisso. Era como se ela sempre soubesse o que dizer para desarmá-lo, ou para desafiá-lo sem provocar guerra. Você sempre responde assim? Só quando perguntam. Ele a observou por um instante, depois voltou às telas. Hoje recebo um grupo de investidores para um jantar. Preciso que tudo esteja impecável. Confio que saberá o que fazer. Sim, senhor. Helena passou a tarde arrumando a suíte com o tipo de cuidado que vem da memória, não do manual de procedimentos. Cada detalhe tinha um porquê. A disposição das flores, a temperatura da luz, até a toalha dobrada com um vinco específico, um gesto antigo, aprendido num tempo que doía lembrar. À noite, ela assistiu de longe à chegada dos convidados, homens de terno escuro, mulheres de sorrisos estrategicamente desenhados. Todos sabiam seu papel, e Eduardo era o maestro. Brilhava, falava com firmeza, encantava com cifras e promessas de lucro, mas em meio ao jantar, ele desviava os olhos para a porta de serviço. Esperava ver Helena, mesmo que não admitisse. E ela não apareceu. Depois que o último convidado partiu, ele ficou sozinho na varanda, com uma taça de vinho intocada nas mãos. O silêncio da noite era quase confortável, até que a campainha soou. Era ela. Esqueci meu pano de limpeza, disse com simplicidade. Claro, entre. Ela passou por ele como se não houvesse tensão. Pegou o pano sobre o sofá e já ia saindo quando ele a deteve. Você tem filhos? Ela parou. Um segundo apenas, mas foi o suficiente para que ele sentisse a mudança no ar. Tive. Ele inclinou a cabeça, surpreso. O que aconteceu? A vida aconteceu. Isso é muito vago. Nem sempre temos palavras para tudo. Às vezes, o silêncio diz mais. Eduardo ficou em silêncio por longos segundos. Meu pai dizia isso.
E o que você dizia? Que o silêncio era só a ausência de coragem para enfrentar a dor. Ela assentiu, lentamente. Talvez os dois estivessem certos. Quando Helena saiu, deixou atrás de si um rastro de lembrança. Eduardo ficou olhando a porta fechada, com o coração inquieto. Havia perguntas surgindo em sua mente que ele não sabia como formular. Mas uma certeza crescia. Aquela mulher guardava algo que tinha a ver com ele. Algo grande, algo antigo. E ele precisava descobrir. Na manhã seguinte, uma névoa cobria a cidade como um véu espesso. O hotel parecia mergulhado em um silêncio raro, como se segurasse o fôlego. Helena chegou antes de todos. Gostava do hotel assim quando ainda não haviam vozes, pedidos, passos apressados. Era como entrar em um templo. Eduardo, por outro lado, dormia pouco. Desde a visita de Helena na noite anterior, seu sono se tornara inquieto. Sonhos embaralhados, rostos do passado, vozes distantes chamando por um nome que ele já não ouvia há anos. E havia uma canção. Sempre a mesma canção. Desceu para o café da manhã com os olhos marcados e a alma inquieta. Foi quando a viu no saguão, organizando um arranjo de flores ao lado da recepção. "Você já esteve aqui antes?" perguntou, aproximando-se sem aviso. Helena não se surpreendeu com a pergunta. "Trabalho aqui há 6 anos. Não é isso que perguntei." Ela parou de arrumar as flores. Olhou diretamente para ele. "Já estive em muitos lugares, senhor. Alguns a gente esquece. Outros, a gente carrega." "E esse hotel, você carrega?" Ela demorou a responder. "Eu carrego o que vivi aqui. E o que perdi." Eduardo engoliu seco. Havia uma verdade naquelas palavras que ele não sabia como decifrar. E isso o desconcertava. "Tem algo em você que me lembra alguém," disse, quase num sussurro. Helena baixou os olhos, e pela primeira vez, a mão dela tremeu levemente. Mas recuperou-se rápido. "Pode ser só coincidência. Eu não acredito em coincidências." Ele se afastou, mas não com indiferença. Era como se quisesse guardar distância para não ser puxado por algo que escapava à sua lógica. Mas o fio invisível entre eles já estava lançado. E agora começava a se esticar. Naquele dia, Eduardo cancelou compromissos. Disse à secretária que precisava de tempo para pensar, algo que não dizia há décadas. Sentou-se sozinho em sua suíte e folheou álbuns antigos que mandara buscar de sua cobertura em São Paulo. Entre páginas amareladas encontrou uma foto esquecida. Um rosto jovem, olhos firmes, um sorriso quase tímido. Uma mulher com coque no cabelo. Não era Helena, mas havia algo semelhante ali. A postura, o olhar, o silêncio. Ele franziu a testa. Aquela foto tinha sido tirada há mais de 20 anos, num orfanato que ele visitara uma única vez, por insistência da esposa, hoje falecida. Lembrou-se da menina. Ela devia ter uns 8 anos, sentada num canto, abraçada a um caderno velho. Não falou uma palavra, mas ao ir embora, ele ouviu algo que nunca esqueceu. A canção, a mesma que agora aparecia em seus sonhos. Chamou um dos gerentes e exigiu. Queria o histórico completo da funcionária Helena Rocha. Tudo, desde a data de nascimento até onde morou na infância. Mas ao receber o dossiê, encontrou uma surpresa. Faltavam anos, lacunas, documentos sumidos, nenhuma informação antes dos 25 anos. Como se a vida dela tivesse começado tarde demais. Ele sentiu um arrepio. No fim do expediente, Helena foi chamada novamente à suíte. "Algum problema, senhor?" Ele a olhou com uma intensidade que beirava o confronto. "Quem é você de verdade?" Ela não respondeu de imediato. A pergunta pareceu atravessar camadas dentro dela. "Sou só uma mulher que limpa quartos e recolhe histórias que os outros deixam para trás." "Não minta para mim." "Não estou mentindo, só não estou contando tudo." Ele se aproximou, irritado com o jogo de meias-verdades. "O que você esconde?" Ela o olhou nos olhos, e pela primeira vez o tom mudou. "A mesma coisa que você. Uma perda que nunca passou." Aquela frase o atingiu como um soco. Helena saiu em silêncio, deixando Eduardo sozinho com o próprio espelho, e com a lembrança de um filho que ele nunca chegou a conhecer. Eduardo não desceu para o jantar. Pediu que levassem a refeição até a suíte.
mas não tocou em nada. Passou horas parado diante da janela, observando as luzes da cidade piscando como pequenos faróis de vidas alheias. Pensava em Helena, em sua calma perturbadora, em sua resistência ao poder dele. Era isso que mais o intrigava. Ela não temia, nem se impressionava. Era como se o conhecesse de outro tempo. Ele pegou novamente a foto da menina no orfanato. No verso, escrito à mão por alguém da equipe social, lia-se: Menina reservada. Canta uma canção todas as noites antes de dormir. Nome não confirmado. Helena. O coração de Eduardo disparou. Era impossível. Ou não era. Na manhã seguinte, foi ele quem apareceu de surpresa no corredor dos fundos do hotel. As funcionárias se entreolharam, assustadas. Nunca tinham visto Eduardo Varela fora do elevador panorâmico, ainda menos no vestiário da equipe de limpeza. Onde está Helena? Perguntou com a voz grave. Está no andar 4, quarto 412. Respondeu uma das moças, ainda surpresa. Ele subiu imediatamente. Helena estava trocando as cortinas do quarto com os braços erguidos, em silêncio. Você nasceu onde? Ele perguntou sem preâmbulo. Não sei. Em que orfanato cresceu? Por que quer saber disso agora? Porque preciso entender por que você está aqui. Por que você entrou na minha vida desse jeito? Ela parou ainda de costas. Talvez porque a vida queira que você lembre. Lembrar o quê? Ela virou-se devagar e, pela primeira vez, a dor em seus olhos falou antes das palavras. O que você perdeu, Sr. Varela? Ou melhor, quem você deixou para trás? O silêncio entre eles era denso. Eduardo engoliu em seco. Aquilo era mais do que uma coincidência. Era um acerto de contas com o tempo. Eu tinha um filho, ele confessou. Há 27 anos, minha esposa engravidou sem que eu soubesse. Brigamos. Ela foi embora. Disse que ia ter o bebê sozinha. Morreu no parto. E o menino sumiu. Ninguém soube dizer onde foi parar. Helena fechou os olhos por um instante. Lágrimas se acumularam, mas não caíram. Eu sei, eu estive lá. Ele deu um passo à frente, quase sem ar. O quê? Ela respirou fundo. Eu vi aquele menino. Por um instante, um bebê deixado na ala infantil do orfanato. E depois levado por uma mulher estranha. Ninguém mais ouviu falar dele. Eduardo cambaleou, como se o chão tivesse se afastado de seus pés. Por que você nunca disse nada? Porque eu era só uma menina. E porque só agora eu tenho certeza de que aquele bebê era seu. Ela saiu do quarto sem dizer mais nada, deixando-o sozinho com a revelação que o esmagava. A verdade estava vindo à tona, mas o segredo verdadeiro, o mais impossível, ainda estava por ser revelado. Eduardo permaneceu no quarto 412 por longos minutos, imóvel. A história que Helena acabara de contar reverberava em sua mente como um eco antigo, daqueles que vêm de lugares onde a memória se confunde com a culpa. Ele se lembrava do que escolhera esquecer, da discussão com a esposa, da decisão de não assumir, da covardia travestida de racionalidade. E agora, tantos anos depois, estava ali, diante de uma mulher que sabia mais sobre o filho dele do que ele mesmo. Desceu ao lobby quase sem perceber. Os funcionários se entreolhavam com estranheza. Era a primeira vez que o viam sem pressa, sem aquele ar de superioridade infalível. Parecia um homem comum, carregando algo pesado nos ombros. Encontrou Helena no jardim dos fundos, sentada em um banco de madeira, com um livro fechado no colo. Ao lado, uma pequena flor que ela mesma havia plantado dias antes. Preciso saber mais, ele disse, sem rodeios. Ela olhou para ele, serena. Saber dói. Está preparado? Não estou. Mas não posso mais viver sem saber. Ela assentiu, como quem já sabia que aquele momento viria. Quando fui morar naquele orfanato, eu tinha 8 anos. Era calada, observadora, e vi muitas crianças irem e virem. Mas um dia chegou um bebê, tão pequeno e tão silencioso. Disseram que era filho de uma mulher que morreu no parto. Ninguém soube do pai. Eduardo engoliu em seco. Eu sou esse pai. Eu sei. Mas o que aconteceu com ele?
Helena desviou o olhar para o chão. Ele foi levado por alguém. Uma assistente social desconhecida, sem registro. Disseram que era uma adoção informal. Mas nada foi documentado. Nunca mais soube. Eduardo passou a mão pelo rosto. A culpa pesava. Mas havia algo mais em sua expressão. Algo que começava a parecer desespero. E por que você lembra disso com tantos detalhes? Era só uma criança. Ela respirou fundo. Porque aquele bebê me olhou. E eu prometi a mim mesma que nunca esqueceria. Que se um dia eu pudesse fazer algo por ele, eu faria. Ele a encarou com um misto de gratidão e incredulidade. Você guardou esse segredo por todos esses anos? Guardei. Porque contar antes não teria feito diferença. Mas agora pode mudar tudo. Eduardo sentou-se ao lado dela. O silêncio entre os dois era cheio de significados. Ele olhou para o céu, já escurecendo, e murmurou: E se ele estiver vivo, onde estará? Helena apertou o livro no colo. Eu também me pergunto isso todos os dias. E naquele instante, embora nada tivesse sido dito explicitamente, Eduardo começou a suspeitar de algo ainda mais profundo. Havia uma certeza se formando dentro dele, silenciosa, mas avassaladora. O segredo que Helena guardava não era apenas sobre o passado. Era sobre o presente. Ela sabia onde o filho dele estava. E talvez estivesse mais perto do que ele jamais imaginou. Naquela noite, Eduardo não conseguiu voltar à suíte. Sentou-se na área externa do hotel, um lugar que até então considerava irrelevante. Um canto para hóspedes nostálgicos ou casais em busca de silêncio. Mas ali, sob a luz fraca dos postes e o som distante do trânsito, ele sentiu algo raro. Vulnerabilidade. Pensava em tudo que ouvira. Na infância de Helena, na criança que desapareceu, na mulher que sabia mais do que dizia. E em si mesmo, o homem que construiu impérios tentando esquecer o que não se constrói com tijolos. Afeto, perdão, laços. Helena, por sua vez, estava deitada no pequeno quarto dos fundos onde morava há anos, dentro do próprio hotel. Era uma concessão que haviam feito a ela depois de um problema de saúde. Ninguém sabia que ela tinha um quarto ali. Ela o mantinha simples, com poucos objetos. Um porta-retratos virado para a parede, um lenço azul guardado como relíquia, e uma caixa de madeira, trancada há décadas, cujo conteúdo ela nunca ousara mostrar a ninguém. Abriu a caixa naquela noite. Dentro estavam 4 cartas, amareladas, caligrafadas com cuidado, assinadas com um nome que Eduardo jamais imaginaria que ela conhecia. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, antigas, lágrimas de quem esperou tempo demais para dizer a verdade. No dia seguinte, ela acordou cedo, vestiu o uniforme como quem veste uma armadura, desceu até a lavanderia, passou pelo corredor de serviço e subiu para a suíte presidencial. Eduardo estava sentado à mesa, com uma pasta aberta à frente. Fotos, documentos, relatórios. Ele não dormira. Preciso saber quem é você, Helena. Toda você. Sem meias palavras. A voz dele era firme, mas embargada. Ela se aproximou, tirou do bolso a chave da caixa de madeira e a colocou sobre a mesa. Essa chave abre tudo. Mas antes de usar, você precisa prometer que está pronto. Pronto para quê? Para reencontrar quem você foi. E para conhecer quem você deixou de conhecer. Eduardo olhou a chave como se ela queimasse. Não pegou. Helena deu um passo atrás. Quando estiver pronto, saberá. E saiu da suíte, deixando-o sozinho. Mas agora, não com raiva, não com desprezo. Ele estava com medo. O tipo de medo que só sente quem está prestes a descobrir que não viveu a vida que deveria. Naquele instante, Eduardo soube. O que quer que Helena escondesse, tinha a ver com ele, com o filho perdido, com a culpa antiga e com uma nova chance que talvez ainda estivesse viva, em algum lugar entre o passado e o agora. A chave estava sobre a mesa, e o tempo finalmente começava a cobrar sua conta. O clima dentro do Hotel Imperium mudou. Os funcionários notavam o ar, antes frio e mecânico nas áreas onde Eduardo circulava, agora estava mais denso,
como se o silêncio entre ele e Helena carregasse mais peso que qualquer ordem gritada. Durante 3 dias, ele não tocou na chave que Helena deixara sobre a mesa, mas também não aguardou. Ela permanecia ali, visível, como uma ferida aberta, como um convite para algo que ele ainda não sabia se queria lembrar. Mas naquele quarto luxuoso, onde tantos negócios haviam sido selados e decisões milionárias tomadas, a única coisa que realmente importava agora era uma caixa de madeira escondida em um quarto modesto nos fundos do hotel. Na tarde do 4º dia, Eduardo teve uma crise de raiva. Gritou com o gerente por causa de uma falha em uma apresentação. Desligou chamadas no meio da conversa e, sem motivo algum, dispensou metade da equipe de marketing. Estava inquieto, instável, e todos sabiam que algo o estava consumindo por dentro. Helena, silenciosa, mantinha sua rotina, mas não passava despercebida. Os olhos de todos se voltavam a ela, como se soubessem que, de algum modo, ela havia causado a rachadura naquela fortaleza humana. Foi nesse clima que, no fim da tarde, Eduardo decidiu chamar Helena novamente à suíte. Ela entrou sem pressa, os olhos calmos, mas atentos. "Sente-se", ele disse, seco. Ela obedeceu, como sempre fazia, mas seu corpo, mesmo sentado, mantinha uma postura firme, ereta. Ele odiava isso. Odiava como ela conseguia ser forte sem dizer uma palavra. Decidi não abrir a caixa. Ela apenas assentiu. "Talvez você tenha inventado tudo isso. Talvez queira me confundir, me fragilizar, aproveitar que tenho fantasmas." Ele falou com os dentes cerrados. Helena o encarou com serenidade. "Não preciso inventar nada. A verdade faz esse trabalho sozinha. Você está me dizendo que viu meu filho, que se lembra de algo de 27 anos atrás. Isso é conveniente demais, Helena." Ela respirou fundo. "A conveniência não escolhe a dor, Sr. Varela. Eu apenas estava lá, e não esqueci." "E por que agora? Por que contar isso justo agora?" "Porque você está pronto, mesmo que não admita." Eduardo levantou-se bruscamente. Caminhou até a janela. Bateu a mão no vidro como se quisesse quebrar o mundo lá fora. "Eu não pedi isso." "Eu também não, mas a vida pediu", disse ela suavemente. Ele virou-se furioso. "Você pensa que me conhece? Que pode falar comigo como se fôssemos iguais?" Ela o olhou nos olhos, e pela primeira vez a dor transpareceu. "Eu não penso. Eu sei, porque eu vi o que você não viu. Eu estive onde você não teve coragem de ficar." "Você está dizendo que..." Ele hesitou. "Que fez o que por ele?" Helena se levantou devagar. "Um dia, quando a dor for menor que o orgulho, você vai entender." E saiu. Dessa vez, Eduardo não conseguiu ficar de pé. Sentou-se no sofá e passou as mãos pelo rosto, exausto. As palavras dela o atravessavam como lâminas finas. Não eram gritos, eram verdades. E verdades ditas com calma doíam mais. Sozinho, naquela imensa suíte com paredes espelhadas, Eduardo encarava o próprio reflexo. Mas já não via mais o empresário poderoso, o homem admirado nos círculos de elite. Via apenas um pai ausente. Um homem que perdeu o que mais importava antes mesmo de perceber que tinha. E pela primeira vez em muitos anos, ele chorou. A noite caiu silenciosa sobre o Hotel Imperium. Lá fora, a cidade vivia como sempre. Buzinas, faróis, pressa. Lá dentro, Eduardo permanecia em silêncio absoluto. Desde que Helena saíra, ele não se moveu do sofá. As lágrimas secaram, mas o peso no peito só aumentava. A chave continuava sobre a mesa. Pegá-la era como admitir tudo o que evitou por anos. Era reconhecer que, apesar do sucesso, da fama, das conquistas, ele falhara onde mais importava: no amor. No amor de pai. No amor de homem. Na manhã seguinte, Helena não apareceu para limpar a suíte. Foi substituída por outra camareira, que entrou tímida e ansiosa, mas saiu com os olhos arregalados minutos depois, dizendo que ele estava diferente, mais frio, mais amargo. Na verdade, Eduardo não estava diferente, estava sem ela.
e isso o perturbava. Na terceira ausência consecutiva de Helena, ele desceu até a recepção. "Quero falar com a funcionária Helena Rocha", disse, seco. A recepcionista digitou no sistema e hesitou. "Senhor." Ela pediu uma licença de 2 dias. Informou apenas que precisava resolver questões pessoais. "Onde ela está?" "Não sabemos, senhor." A resposta o atingiu como um soco. Ela havia sumido. Justo agora, justo quando ele estava disposto a... A quê? A pedir perdão? A abrir a caixa? A descobrir a verdade? Voltou para a suíte como um animal ferido. Estava prestes a bater a porta com força quando viu algo no chão, próximo ao tapete da entrada. Era uma flor, pequena, delicada, escondida entre as fibras grossas do carpete. Não era de nenhum arranjo. Era a mesma flor que ela cuidava no jardim dos fundos. Ele se abaixou, pegou-a com cuidado. A delicadeza do gesto o expôs. No bolso interno do terno, guardava uma carta. Escrevera durante a madrugada. Não sabia por quê. Era uma carta para alguém que talvez nunca leria. Mas era a primeira vez em décadas que escrevia algo com o próprio punho. Ao menino que não conheci, ao filho que talvez ainda exista, eu fui fraco, fui cego e fui tarde demais. Mas se houver uma chance, por menor que seja, de consertar, eu aceito pagar o preço. Com amor, Eduardo. Dobrou a carta e a colocou dentro da flor, envolvida em um guardanapo. Depois, desceu ao jardim e a deixou sobre o banco onde Helena costumava sentar. Não pediu que ninguém avisasse. Não deixou seu nome. Apenas esperou. No dia seguinte, a flor havia sumido. E no lugar estava um envelope pardo. Sem remetente. Sem nada escrito. Ele o levou consigo e demorou horas para abri-lo. Dentro, 4 fotos. 3 de um menino crescendo, dos 2 aos 10 anos, e uma, atual, de um jovem com um olhar firme e um sorriso discreto. No verso da foto, apenas uma frase. Ele tem seu sangue, mas foi criado com amor. Agora cabe a você decidir como entrar nessa história. Eduardo levou a mão à boca. Reconheceu o olhar. Reconheceu os traços. Era ele, seu filho, vivo, crescido, e agora, ao alcance. Mas onde estava Helena? E por que ela deixara as fotos sem se mostrar? A resposta viria logo, e não seria fácil de aceitar. Eduardo passou o resto do dia com as fotos nas mãos. Revezava entre admiração e culpa, ternura e arrependimento. Nunca imaginou que poderia amar alguém só por reconhecê-lo no próprio reflexo. O menino da foto, agora um jovem, parecia carregá-lo nos olhos, mesmo sem conhecê-lo. Havia nele um traço de firmeza, de silêncio, que lembrava Helena. Foi quando a dúvida o atravessou como uma lâmina. E se o menino fosse dela? A pergunta tomou forma como um raio repentino. Um pensamento que ele rejeitou de imediato, mas que voltou com mais força a cada minuto. Na manhã seguinte, Eduardo fez o impensável. Foi até o setor de recursos humanos. Pediu acesso ao contrato completo de Helena Rocha. Havia uma parte confidencial, fichas médicas e dados pessoais. Ele exigiu. Disse que era uma questão legal, que envolvia o bem-estar da equipe. Ao abrir os arquivos, seus olhos congelaram em uma linha discreta. Filho único, Miguel Rocha Varela. Nascido em 2000. Varela, o nome estava ali, diante dele. E ele não fazia ideia de como. Voltou para a suíte em choque. Sentou-se diante da caixa de madeira, que ainda não havia aberto, e finalmente girou a chave. O estalo do fecho foi como o estalo de uma cicatriz se abrindo. Dentro da caixa estavam as 4 cartas, agora familiares, mas também um pequeno bode de bebê, bordado à mão com as letras MRV, e um caderno com anotações feitas durante os primeiros anos do menino. Primeiros passos, primeiras palavras, febres, medos, sonhos, tudo estava ali. O crescimento do filho que ele nunca teve coragem de buscar. Helena o criara, sozinha, e mesmo assim, nunca pedira nada, nunca o confrontara, nunca expôs a verdade de forma violenta. Ele não sabia se gritava, chorava ou se encolhia no chão, mas o que fez foi simples.
Pegou o telefone. Encontre Helena Rocha. Onde ela estiver, tragam-na até mim. Agora. A resposta foi rápida. Um motorista a havia deixado em uma casa simples no interior, a 2 horas dali. Deixara o endereço com a recepcionista antes de partir, sem explicações. Eduardo não pensou 2 vezes. Entrou no carro com as mãos suando. O caminho inteiro foi um turbilhão de lembranças, imagens, palavras que nunca foram ditas. Ao chegar, viu uma casa modesta com um pequeno jardim na entrada. E lá estava ela, regando plantas, com o mesmo coque firme e um olhar cansado, mas tranquilo. Você criou meu filho, ele disse, parado junto ao portão. Ela virou-se lentamente. Não parecia surpresa. Sim, e nunca me disse. Ele não precisava de um pai que chegasse tarde, precisava de amor, e teve. E eu? Você precisava aprender o que era amor antes de recebê-lo. Ele abaixou os olhos. Ele sabe? Ainda não. Posso vê-lo? Ela hesitou. Pode, mas não como empresário. Não como Eduardo Varela. Só como homem. Só como pai. As lágrimas vieram de novo, sem vergonha. Me ensina a ser isso? Helena assentiu com os olhos marejados. Não precisa que eu ensine, só precisa querer. E ali, no jardim simples daquela casa distante dos holofotes, começou o mais difícil dos caminhos, o da reconstrução. Mas o reencontro ainda estava por vir. 2 dias depois, Helena marcou o encontro. Não no hotel, nem na casa onde morava. Escolheu um parque tranquilo, daqueles com árvores antigas e bancos de madeira que conhecem histórias demais. Disse apenas: apareça às 16 horas. Vista-se como quem vai encontrar a si mesmo. Eduardo chegou antes da hora. Usava uma camisa simples, calça jeans e nenhum relógio. Era estranho não carregar o peso de seus cargos, de seus hábitos. Mas naquele dia, tudo o que ele era não importava. Helena apareceu pouco depois, caminhando devagar, acompanhada de um jovem alto, magro, com olhos escuros e expressão serena. Tinha os mesmos ombros largos de Eduardo, o mesmo jeito de observar em silêncio. Miguel, ela disse, esse é o homem de quem falei, o amigo que quis conhecer você. Miguel estendeu a mão. Eduardo a apertou, sentindo um tremor por dentro que só conhecia de quando era menino. Oi, prazer, disse Miguel. Minha mãe falou muito de você. E o que ela disse? Que você era alguém importante no passado dela. E que talvez pudesse ser alguém importante no meu futuro. Eduardo mordeu os lábios para conter a emoção. Os dois se sentaram no banco sob uma árvore. O campo de futebol era de terra batida, cercado por árvores e com traves enferrujadas. O tipo de lugar que guarda memórias de infância. Eduardo chegou antes da hora, carregando uma bola nova debaixo do braço. Não sabia se Miguel viria, mas precisava estar lá. Precisava mostrar que, desta vez, não fugiria. Miguel apareceu às 6h58, sem uniforme, sem bola, sem palavras demais. Só o olhar direto, o mesmo de Eduardo quando jovem. Trouxe uma bola profissional? Perguntou com um meio sorriso. Achei que fosse uma ocasião especial. É só uma pelada de manhã cedo, pai. A palavra saiu natural. Pai. Curta, firme, sem ensaio. Eduardo sentiu um impacto no peito. Sorriu, não como quem se alegra, mas como quem finalmente respira depois de muito tempo debaixo d'água. Então vamos. Jogaram por quase 1 hora. Entre risos, passes errados, provocações e suor, algo foi se construindo ali. Não se tratava apenas de um jogo. Era um ritual. Um pai e um filho descobrindo que poderiam dividir a mesma vida, mesmo com anos de distância entre eles. No final, sentaram-se no meio-fio, exaustos e suados. Miguel abriu a garrafinha d'água e passou para Eduardo. Mamãe falou que você era um homem difícil. Ela foi generosa. Eu era pior. Ela também disse que só olhou para o passado de novo, porque você a fez sentir que havia algo ainda não resolvido. Eduardo olhou para o chão, pegou um punhado de terra e deixou escorrer pelos dedos. Eu fui covarde. Não fui atrás de você. Não fui atrás dela.
Preferi esquecer. E por que voltou agora? Eduardo respirou fundo. Porque entendi que esquecer é a forma mais cruel de abandono. E eu não quero mais abandonar ninguém. Miguel assentiu. Ainda tem muita coisa que você não sabe. Eduardo franziu o senho. Como assim? A mãe contou a parte dela. Mas tem outra, que ela nunca teve coragem de dizer. O quê? Miguel tirou do bolso uma folha dobrada. Ela escreveu para você. Semana passada. Achou que talvez não tivesse forças para falar. Eduardo pegou o papel com as mãos trêmulas. Abriu lentamente. Era uma carta. Eduardo, antes que você reconstrua esse vínculo com Miguel, preciso contar a verdade. Ele é seu filho. Mas também é meu sobrinho. Minha irmã, Clara, engravidou de você e fugiu por medo da sua rejeição. Morreu no parto. E eu criei o menino como meu. Sozinha. Não porque quisesse mentir, mas porque o amor por ele foi maior do que qualquer verdade. Fui mãe, fui tia, fui guardiã da história que você não quis viver. Agora cabe a você reconstruí-la, com sinceridade, com presença, com amor. Helena. Eduardo deixou a carta cair no colo. As mãos tremiam. Ela não era a mãe? Era tudo, menos isso. Disse Miguel com os olhos marejados. E talvez por isso tenha sido a melhor mãe que alguém podia ter. Eduardo encostou a cabeça no muro atrás de si. O mundo girava. A dor vinha como onda, mas dessa vez ele não fugiria. Eu preciso vê-la. Ela está esperando por isso. A casa de Helena estava mergulhada no silêncio da tarde. As cortinas entreabertas deixavam a luz entrar aos poucos, desenhando faixas douradas no chão de madeira. Era um lugar simples, acolhedor. Ali, Eduardo entrou como quem pisa em um santuário, com respeito e um medo quase infantil. Helena o esperava sentada à mesa, uma xícara de chá entre as mãos. Não levantou. Apenas olhou para ele com a mesma serenidade que sempre teve. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Um cansaço antigo. Uma entrega. Eduardo aproximou-se devagar. Sentou-se à frente dela, a carta ainda nas mãos. Por que não me contou? Helena apoiou a xícara sobre o pires. Porque você não teria ouvido. Não com o coração. E agora? Agora você leu. E leu com os olhos certos. O silêncio entre os dois era denso, mas não hostil. Era o silêncio de dois sobreviventes. Duas almas que, à sua maneira, fizeram o possível para proteger o mesmo menino. Eu pensei que te conhecia, mas não sabia de nada. Ele murmurou, quase arrependido. Você me conheceu nos fragmentos, como a maioria das pessoas conhece as outras. Ninguém sabe o que alguém carrega até ser tarde demais. E você carregou tudo sozinha. Ela sorriu com os olhos marejados. Carreguei Miguel. Carreguei a dor da minha irmã. Carreguei o medo de que um dia ele me perguntasse por que o pai nunca veio. Eduardo abaixou a cabeça. E quando ele perguntou, eu disse que o pai dele estava vivo, mas perdido, e que um dia ele talvez se encontrasse e voltasse. Ele respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. Eu voltei. Voltou. Mas ainda não sei se mereço estar aqui. Não se trata de merecer, Eduardo. Se trata de estar disposto. Miguel não precisa de um pai perfeito. Precisa de um pai presente. Ela estendeu a mão sobre a mesa, e ele hesitou por um segundo antes de tocá-la. A pele dela era quente, firme. Ainda havia força ali. Eu não quero tirar de você o lugar que é seu. Você não tira o que foi dado com amor. Respondeu ela. Miguel sabe quem o criou. E agora ele tem a chance de saber quem o gerou. E quanto a nós? Helena desviou os olhos. Nós somos um capítulo à parte. Uma história dentro da história. Eduardo apertou sua mão com mais firmeza. Eu queria reescrever essa parte. Ela sorriu, triste. Algumas páginas não se reescrevem, mas podemos ler de novo com mais cuidado. Ele assentiu. Entendia. O amor entre eles, se existia, agora era outro. Não era o de romance não vivido, mas o de dois cúmplices no cuidado de uma vida. Um amor maduro, feito de silêncio, respeito e gratidão.
Naquele fim de tarde, não houve juras, nem pedidos. Apenas um gesto. Ele pegou a xícara dela e encheu com chá quente. Ela aceitou. E isso para os dois era o suficiente. Ali começava um novo capítulo, onde a verdade, enfim, estava inteira sobre a mesa. Miguel estava sentado na varanda da escola onde dava aulas de educação física como voluntário. Era um fim de tarde dourado, com crianças correndo ao fundo, gritando nomes, chutando bolas, gargalhando. Ele observava tudo com aquele olhar silencioso e atento, como quem aprendeu cedo a ouvir antes de agir. Eduardo chegou sem anunciar. Estava sem terno, sem relógio. Apenas uma camisa leve e um semblante diferente. Um tipo de paz inquieta, como quem decidiu parar de fugir. "Posso sentar?" perguntou de pé ao lado do banco de cimento. "Pode." Sentou-se ao lado do filho, os dois olhando para o pátio. "Vim te pedir desculpas." "Não precisa," respondeu Miguel sem tirar os olhos das crianças. "Preciso sim, não por ter ido embora, mas por nunca ter chegado antes." Miguel respirou fundo. Parecia mais velho do que era. "Eu cresci escutando histórias sobre você. Algumas boas, outras só suposições, mas nenhuma delas foi sua. Porque eu não tive coragem. Eu construí tudo na minha vida, menos esse elo. Ele ainda pode ser construído?" "Pode, se você quiser." Miguel olhou para ele pela primeira vez. "Você amou a minha mãe?" A pergunta o pegou de surpresa. Eduardo precisou de alguns segundos. "Eu não a conheci, mas sim, amei a ideia de nós dois. E a odiei por não ter me contado da gravidez. Mas depois entendi. Eu também a abandonei, mesmo sem saber. E a Helena? Helena me ensinou o que é amar alguém sem esperar nada em troca. Ela me deu você, mesmo quando eu não merecia." Miguel balançou a cabeça pensativo. "Ela é assim mesmo. Você é assim também." Os dois ficaram em silêncio. Ao longe, uma menina caiu no chão e começou a chorar. Miguel levantou-se rapidamente, correu até ela, agachou, limpou o joelho com cuidado, falou baixo, fez a menina rir. Eduardo observava, com os olhos marejados. Viu ali traços seus, sim, mas também tudo o que Miguel era por si só. Forte, terno, presente. Exatamente o homem que ele jamais conseguiu ser. Quando Miguel voltou, Eduardo se levantou. "Eu não sei quanto tempo tenho, mas quero que o que resta da minha vida sirva para te conhecer." Miguel estendeu a mão, e dessa vez não foi só um aperto. Foi um abraço. Forte. Cheio de memórias não vividas, de desculpas caladas, de promessas silenciosas. Naquele instante, não importava mais o que foi perdido. Importava o que, finalmente, estava sendo construído. O fim daquela semana chegou com uma leveza que Helena não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em anos, dormira uma noite inteira sem acordar assustada com o som de lembranças. O reencontro entre Miguel e Eduardo havia sido mais do que um alívio. Era como se o mundo finalmente estivesse se reorganizando ao redor da verdade. Na manhã de sábado, os três se encontraram em um café pequeno, no centro da cidade. Um lugar simples, com mesas de madeira e cheiro de pão fresco. Miguel chegou primeiro, cumprimentou os dois com um sorriso leve. Eduardo estava mais silencioso, mas havia nele uma presença que antes não existia. Não era mais um empresário, era o pai. "Acho que devíamos viajar", sugeriu Miguel entre um gole de café e outro. "Viajar?" perguntou Helena, surpresa. "Sim, nós três, como família. Nada de luxo, só estrada, conversas e tempo." Eduardo olhou para Helena, procurando alguma resistência, mas ela apenas sorriu. "E para onde?" "Onde minha mãe nasceu. Quero conhecer o lugar, rever o que puder. Sinto que, se ela estivesse aqui, gostaria que fôssemos lá juntos." Eduardo assentiu. Havia algo bonito naquela ideia. Uma espécie de peregrinação afetiva. Um tributo silencioso à mulher que unira todos ali, mesmo na ausência. Na semana seguinte, partiram.
O carro deslizava pela estrada como se também soubesse que aquela viagem era mais do que deslocamento. Era reconexão. Pararam em pequenas cidades, tiraram fotos simples, comeram em restaurantes à beira da estrada. Eduardo ria como não ria há anos. Miguel contava histórias da infância. Helena os observava, às vezes em silêncio, às vezes com lágrimas contidas. Na última noite da viagem, sentaram-se à beira de um lago. O céu estava limpo, cheio de estrelas. "Obrigado", disse Eduardo de repente. "Por ter sido tudo o que eu não fui, por ter amado ele mais do que eu fui capaz." Helena segurou sua mão. "Você ainda tem tempo." Miguel, sentado ao lado deles, completou: "Temos tempo. E agora temos uns aos outros." O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de tudo o que por tanto tempo ficou sem nome: perdão, saudade, amor. Naquela noite, a revelação havia sido completamente digerida. A dor não sumira, mas se transformara. E a história, enfim, podia seguir adiante. Alguns meses se passaram desde a viagem. O outono chegou devagar, cobrindo as calçadas com folhas secas e o ar com uma melancolia suave. No Hotel Imperium, o ritmo era o de sempre. Check-ins apressados, executivos ocupados, turistas distraídos. Mas algo havia mudado. Helena já não usava mais o uniforme de camareira. Continuava ali, mas agora como coordenadora de bem-estar, cargo criado por Eduardo para ela. Ninguém entendeu muito bem o título, mas todos sabiam. Era ela quem cuidava das pessoas, de verdade. Miguel, por sua vez, organizava um projeto social com o apoio do próprio hotel. Aulas de futebol, reforço escolar e apoio emocional para jovens em situação de risco. O campo de terra virou um centro de transformação. O nome? Projeto Clara, em homenagem à mãe que ele nunca conheceu, mas sentia presente em tudo. E Eduardo estava aprendendo a andar devagar, a ouvir sem interromper, a falar com o coração, mesmo que ainda tropeçasse em sentimentos que sempre escondeu. Estava se reconstruindo, não como empresário, mas como homem. Certa manhã, Helena o encontrou sozinho na varanda da suíte presidencial, com uma pasta nas mãos. "Estou vendendo metade da rede hoteleira", disse ele sem virar o rosto. "Vai abrir mão do que construiu?" "Não. Vou abrir espaço para o que eu nunca construí. Tempo com vocês." Ela se aproximou, sentando ao lado dele. "E o que vai fazer com esse tempo?" "Quero ir ao interior com Miguel, ver onde ele joga, ver onde sonha. E queria saber se você viria também." Ela sorriu com a ternura de quem esperou por muito tempo. "Só se você prometer não usar terno no campo." Ele riu, emocionado. "Prometo. Até deixo você escolher a camiseta. Verde, como as folhas do jardim onde tudo começou a mudar." "Verde, então." Naquela mesma semana, Eduardo colocou uma mochila nas costas, pegou a estrada com o filho e Helena e chegou ao campo onde Miguel dava aula. Sentou-se no chão, aplaudiu, gritou o gol e, ao fim do jogo, tirou uma foto com os dois, sorrindo como nunca havia sorrido. A imagem foi parar numa moldura na entrada do hotel com uma placa discreta: "Família é o que se constrói com coragem, não com sangue. E o amor é a maior herança." E foi assim que, depois de perder tudo o que importava, Eduardo descobriu que ainda era possível recomeçar. Porque às vezes, os reencontros mais lindos acontecem quando já não se esperava mais por eles. Era uma tarde tranquila quando Miguel pediu para reunir os dois no mesmo lugar onde tudo recomeçara. O parque antigo, com o banco de madeira sob a árvore grande. O mesmo cenário do primeiro encontro, mas agora com uma energia nova. Uma energia de pertencimento. Helena chegou com um lenço colorido no pescoço, sorrindo com a leveza de quem aprendeu que a vida sempre pode surpreender. Eduardo já estava lá, com um saco de pães e suco de uva. Miguel, entre os dois, trazia algo nas mãos. Uma pequena caixa, embrulhada em papel craft, com um laço discreto. "O que é isso?" perguntou Eduardo. "Um presente de vocês para mim. E agora, de mim para vocês." Helena abriu a caixa com cuidado. Dentro havia um caderno. Capa dura, envelhecida,
Quando abriram, viram fotos, bilhetes, pequenas lembranças coladas ali. Um diário visual da história deles, da primeira carta de Helena, passando pelas imagens da viagem, até o dia no campo em que riram juntos pela primeira vez como família. Na última página, uma carta de Miguel. Vocês me deram tudo, mesmo com erros, medos, silêncios, mesmo com a ausência. Me deram amor no tempo possível. E isso foi mais do que suficiente. Obrigado por escolherem ficar. Agora, vamos viver. Helena chorou. Eduardo segurou sua mão. Miguel os abraçou pelos ombros. E os três ficaram ali, em silêncio, assistindo o sol se esconder atrás das árvores. O tempo não voltaria. As dores não seriam apagadas. Mas havia algo maior agora. Um futuro real. E esse futuro eles escolheriam construir juntos. Mais tarde, voltaram caminhando lentamente, como quem não tem mais pressa. Porque quando o amor encontra o caminho de volta, tudo que antes foi urgência vira calma. E no fim, o homem que um dia humilhou uma mulher invisível foi salvo por ela. E por um menino que, contra todas as probabilidades, decidiu perdoar. Porque o segredo impossível era o amor. Se essa história te emocionou, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias reais de amor, perdão e reencontros. Compartilhe com alguém que você ama. E lembre-se, às vezes, o que parece uma perda é só o começo de algo muito maior.